E aí, Pelicanos, grandes mudanças estão por vir aí na próxima temporada, será? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, né? Eu tava um pouco sumido aí, mas enfim, tive um pouco de férias aí do time, também off-season, né? Não tem, a gente achava que não ia ter tanta notícia, mas de fato tá tendo bastante coisa, né? Temos aí vários pontos. Primeiro, né, o possibilidade de troca do Ingram. Segundo, né, Jonas Valanciunas que não deve renovar. Terceiro, o nosso GM aí, Trajan Langdon, tá fazendo entrevista, agora não lembro para que time, mas podemos perder nosso GM. E quarto, né, o James Borrego, que é o principal assistente técnico aí do Willie Green, também pode vazar. Mas eu queria. Ah, e teve mais uma notícia, né, que a reforma ali, as mudanças do Smooth King Center que iriam acontecer nessa off-season estão paradas porque a dona do Pelicans está devendo uma grana do Superdome, lá, o estádio do Saints, né? Então, como os pagamentos aí do estádio do Saints estão atrasados, eles pararam a obra do Pelicans, né? Do Smooth King Center. Ó o rolo. Mas nesse vídeo aqui eu queria fazer um react rápido aqui das falas do David Griffin, aqui o nosso vice-presidente executivo de operações. Esse foi 30 de abril, né? Logo depois da nossa eliminação aí. Então vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui. Is my mic what do you make of 49 regular season wins, but ending the season like that in the playoffs and the totality of that? Yeah, so obviously disappointed to be doing this today. I think the 49 wins that you alluded to are part of several things that happened this year that would have led you to believe we'd be playing deep into the summer at times. I think there were times where very large chunks of the season for months at a time where we had the second best net rating in the league, and were it not for Boston, we would have looked like the best team in the league for stretches. And I also think we had stretches where you could see we had a lot of room for growth and a lot of improvement we needed to make. Ele fala aqui que teve. Fala um pouco da temporada, né? Das 49 vitórias. O Whats tá. Ele fala das 49 vitórias e tal. E fala do. Que teve sequências aí que o time foi muito bem. Sequências que o time foi igual ao Celtics e sequências que tem room to growth, é espaço para crescer, né? Melhorias que precisam ser feitas. Isso aqui, primeiro que esse pessoal tem muito media training, né? Então, assim, você não vai esperar que ele vai vir aqui e vai detonar todo mundo, vai chegar aqui e vai, né, dar uma declaração bombástica. Ele fala as coisas com muita precaução aí, muito cuidado, né? Para não, enfim, para não falar nada demais, não prejudicar ninguém, nem nada. Então, muito cheio de dedos isso aqui, né? Unfortunately, we continued to have injury issues, and certainly. Ele fala dos problemas de lesões, mas assim, foi mais no final da temporada, deixa eu até acelerar um pouco. Foi mais no final da temporada, né? Não foi ao longo da temporada assim, muitos problemas de lesões. E, enfim, foi mais no final da temporada aí o Zion e tal, mas Had a big one at the wrong time. But there's so many positives we take out of the season. You know, it's really unfortunate this season ended in the way it did. You'd like a season to crescendo to a moment that lets everybody know how good your season really was. We had the #1 road record in the NBA. Fala aí tem o melhor recorde fora We were de sixth in casa, né? defensive rating O time que teve melhor campanha fora de casa. and sixth in net rating. We had moments where we really showed what we could be, but I think we did it often in fits and starts, which is disappointing. You know, we're in a historically good Western Conference. I read something the other day that I think is true. It's the first time a conference has had 10 teams above 500 at the same time. Ele fala que teve a primeira vez que teve a conferência, teve 10 times acima de Our record this 50% de year would have been good for third in the aproveitamento. West last year. Would have been good for third in the East this year. It's a very E que a competitive campanha poderia ser melhor em outros anos e conference. tal. And so I think whereas in the past we've always erred on the side of continuity, and our takeaway has always been, let's see this group healthy. I think we've seen it enough. I think we had some Ele falou que né, no ano passado, né, aquela coisa, não, tem que ver esse grupo saudável. E aí agora ele acha que ele viu o suficiente. really good opportunity to see Zion play a career high in games. I think we saw it for segments of time well enough to understand that we've got a lot of work to do. And Aí ele fala que deu para ver por tempo suficiente e viu que tem muito trabalho a fazer. again, because it is a historically good Western Conference, there's teams that didn't make
the playoffs that are going to get radically better this offseason. Ele fala que times que não chegaram no playoff, mas que vão melhorar radicalmente nessa off-season, né? Deve ser o caso aí do Rockets, que deve melhorar, Spurs, enfim. Grizzlies, né? O Memphis Grizzlies, que teve muitos problemas de lesões. We need to do the same, and I think you'll see a real sense of urgency from all of us to do that. Então ele falou que vai haver um senso de urgência aqui, né? De toda a diretoria, um senso de urgência aí nessa off-season. What do we looking at next season? What do you some of the biggest needs you need to address? I think it's more than just specific needs. It's really just E ele fala aqui que não são coisas específicas. about growth in every area of the organization. I think last year we talked a lot, and too much was put on the medical side and the performance side. And Ele fala aqui do último ano em relação à parte médica, que foi melhorada, mas que agora we tem didn't talk enough outras about coisas, the né? other things that we were working on. This entire building is going to undergo a transformation this offseason, figuratively and literally. Ele fala aqui do prédio, né, da transformação literal, figurativa, que ele fala de mudanças. E aí que tá, aqui começa o primeiro enigma, né? Figurativa, que são mudanças aqui que devem ser mais profundas. Mas ele não especifica nada, né? Tipo, tá, quais são as mudanças profundas que vão acontecer? Ele não fala. Mas a literal a gente sabe que é a reforma que agora deu uma pausada que a gente agora não sabe nem se ela vai acontecer de fato ou não. Really big projects here that ownership is investing in. Mrs. Benson's really excited about changing É que ele fala aqui da Mr. Benson, né? Gayle Benson, the look and feel of this. I think that will que quer fazer a reforma aqui e tal, mas happen que on and não off the board. pagou o But in terms censo, of né? specific needs to address, we haven't even had our time to visit with our players individually yet. So until we do that, I don't really want to get into specifics about Falou que não falou ainda com os jogadores individualmente, então não vai falar. player-related changes. When do you start kind of that Vai process? falar sobre jogador, né? But do you take a week off? Do you kind of map out when we sit down with Mrs. Benson and kind of plan out the future? Who's here? Who's not? What our vision is? Like, what is your process? Yeah, I mean that's from a front office perspective, it's an ongoing process, right? I mean, we're doing it constantly. I think you get yourself in trouble if you try to do anything as a reaction to one particular. Ele fala que não quer ser reativo assim ao que aconteceu, mas você não pode ser reativo e tal. Series or one particular turn of events. If we did that when we came back from the Western Conference road trip we ended the season with, which was just an absolute meat grinder, and you win Ele fala que, né, se for depois de uma sequência boa, teria tomado decisões ruins, depois de four uma in a sequência row, ruim, and enfim. you play 3 games in 3.5 days, and you play the Lakers. Would we tend to the side of believing we're what we were when we won those road games, or are we what we were when we lost to the Lakers? You just can't do that. This is a much larger, more thorough process than that. So we'll take a lot of time to go through it as a group. You know, we don't tend to do that during the year as much and as often with every interest group in the organization together. We tend to do it as a front office. So this will be a good time for us to really dive deep with the whole group. But I want to be really, really clear. This is not going to be a summer of complacency. This is Aqui que tá o negócio, ó. Esse não vai ser um verão de complacência. Complacência é ser permissivo com o erro, né? Então, é aqui que dá margem. it's time to get better. It's time to get better. Então, assim, é a hora de melhorar. E é aqui que abre margem pra gente não saber o que vai acontecer. Se vai trocar o Ingram, vai trocar o técnico. Enfim, aqui abre margem para grandes mudanças, como ele já falou, do figurativamente, né? Figurativamente, grandes mudanças. Quão grande vão ser essas mudanças, né? No final das contas. Say that again. I'm sorry. Guys in and out of the lineup in the way we did, that's harder than just having guys not play. I think in the first part of the season, we really performed well under adversity, and that Ó, e aqui ele fala um negócio interessante. propelled us Quer to dizer, some wins that probably got us further ahead towards the end. I think we went through a stretch there where we lost Bi and Jose at exactly the wrong time, and then we lost Z at exactly the wrong time. And I think throughout that, Willie stayed very, very authentically himself and stayed in a space where guys knew what he was going to bring to the table every day. I think that's hard when you've got that much change. And at the same time, I think Willie would be the first person to tell you there's room for them to grow and get better as well. And I expect that will happen as well. Cadê? E aqui que. Cadê? And at the same time, I think Willie would be the first person to tell you there's room for them to grow. And Quando ele foi perguntado, eu acabei pulando um pouquinho aqui, quando ele foi perguntado sobre o trabalho do coaching staff, né? E aí ele fala que no primeira parte da temporada, o time lidou bem sobre adversidades. Então, o que fez na primeira parte da temporada? Matt Ryan e Jordan Hawkins. O Jordan Hawkins jogou muito no começo da temporada. Então, ou seja, aqui ele já está criticando o Willie Green por ter
tirado o Jordan Hawkins da rotação. E aí, de novo, ele fala: o Willie Green vai ser o primeiro a te falar que tem muito espaço para crescer, muita coisa para melhorar. Get better as well, and I expect that will happen Ó, espaço para crescer e melhorar. E eu espero que isso aconteça. Então, assim, as well. eu acho que se o Willie Green fosse ser demitido agora, ele já teria sido. Não ia esperar tanto tempo, porque já iam estar em busca de outro. Mas ele entra na temporada pressionado. Ele entra. Os americanos estão terminando hot seat, né? Que ele entra numa cadeira quente. Ou seja, ele entra. Se não for bem, ele pode ser mandado embora no fim da temporada que vem. A pretty decent sample size of CJ Zion and BI together. You guys lost those minutes. Just what do you make of the fit of those three guys? Can you run it back with guys all making more than 30 million when you lose the minutes? Well, the making more than 30 million means they're really good players, and if Ele fala que, né, tem 3 jogadores acima de 30 milhões, e ele fala que se os caras ganham mais de 30 milhões é porque eles são jogadores muito bons, né? you E look at the cadê, teams ó? that are still playing in the Se playoffs, você vê os times que estão no playoff, todos eles têm vários jogadores que ganham mais de 30 milhões. Então so não é we'll play deep problema, into the esse não é playoffs. problema. They all have multiple players that make a lot of money and are really good and can carry the team forward. So you certainly don't come at this with we're going to build around one of them. I think certainly anytime two of the three were on the court, we won those minutes. Ele fala When aqui da three of them questão were que você não constrói em cima de um, e que ele fala que quando tem 2 ou mais, dos 3, 2 estavam em quadra, o time ia bem, mas com on the os court, we 3 tended não, not né? to. That has a lot to do with what we support that group with and giving them the ancillary E aí ele fala, ó, isso tem muito a ver com o grupo de suporte aqui, né? O elenco, os outros jogadores, mais a ver com os outros jogadores do que com as pieces that estrelas. help them thrive as well. And I think knowing now, because we've gotten to see the group enough what those things are, I think we'll be able to address some of that and get E ó, ele fala que ele vai conseguir endereçar better that way. But certainly we have to be melhorar. open to a lot of different things. Do you think you need one or two more big difference makers to win the West? I mean, I'd take 7 or 8 more difference makers. Ele faz no, uma I mean, brincadeira que ele pergunta se tem mais um ou dois jogadores que fariam diferença, os difference makers, né? Os jogadores que fazem diferença para poder ganhar o West. Ele fala, I don't tem know uns that it's 7 ou difference makers 8. as much as it is pieces that make the difference makers we already have fit better as well. You know, I mean, Ou seja, ele fala de melhorar o fit com as peças que já tem. we've got the kind of players that everybody wants on really good teams. Só que nós temos o tipo de jogador que todo time quer todo time bom gostaria de I think ter. one thing you did see is that our secondary players, our ancillary pieces are very, very good and very well thought of. There's going to be a lot of room for growth for them. There was a period of time this year where Jordan Hawkins was Aí de novo agora ele cita o Jordan Hawkins, que antes ele tinha falado de forma, se você teria que interpretar que ele estava citando essa questão do Jordan Hawkins. Agora ele está sendo claro, né? I think second in rookie of the year balloting, and people thought we had absolutely stolen something. And he's somebody we're really excited about moving forward. He's going to be one of those difference makers eventually. E aí ele fala, né? Então aqui tá uma outra cutucada no Willie Green, ele já são 3 cutucadas, né? Que ele fala ele fala das campanhas das sequências ruins, ele fala do espaço para crescer, ele fala da primeira parte da temporada, estava achando melhores soluções para os problemas, e agora ele fala especificamente do Jordan Hawkins, que o técnico não quis pôr para jogar, né? I think we have a lot of pieces that are that. A couple years ago, we would have said the same thing about Trey or Herb. So we have several pieces we can grow with. We have several draft assets that we're going to be able to use to leverage to get better. And I think, to your point, yes, you need more difference makers, but what you need is more people who understand exactly what's being asked of them on a regular basis as well. And Ele fala que precisa de mais jogadores que saibam o que está sendo pedido deles regularmente, né? Eu acho que aqui entra um pouco do Najee Marshall querer ser Michael Jordan às vezes aí, do Najee Marshall ter muita liberdade aí, querer ser, enfim. Se bem que eu acho que o Najee Marshall, pelo valor dele, ele é importante e eu não ficaria chateado se renovassem com ele não, viu? we've got to do a better job of making that clear. David, how motivated is the team? Olha, ele fala que tem que fazer um trabalho melhor, deixar claro o papel de cada um. Que foi a mesma crítica que o Brandon Ingram fez na entrevista dele de final de temporada. In keeping Brandon Ingram, I know he's available for extension talks. He's got one Ele more fala contract. How do you sobre compartmentalize Brandon his season Ingram average agora, here? né? I don't know if you heard his comments last night, but he said for him it's the worst season he's ever had here in New Orleans. Yeah, I saw his comments. I really appreciate Brandon because he takes so much personal responsibility for this and he cares so much. I also love the fact that he loves this franchise, he loves this city, and he wants to be here. And we're really grateful that we've built something people want to be part of. E aqui ele fala, né, que ele elogia o Brandon Ingram, né, que ele gosta, que ele sabe que o Brandon Ingram é uma cidade, é uma franquia,
e ele fica feliz de ter construído alguma coisa que as pessoas gostem de fazer parte. E aí aqui, o pessoal do Propels Talk fez um react, mas eles erraram muito nessa parte. O que ele tá falando aqui, ele não tá falando da história da franquia, ele não tá falando do dono, do Benson, que morreu. Ele tá falando desde a chegada dele, ele construiu algo ali que as pessoas querem fazer parte. Que o Brandon Ingram quer fazer parte. Que o CJ McCollum quis fazer parte. Então é isso que ele tá falando. E é isso que eles não souberam interpretar no react deles. I think Mrs. Benson and her team should be very proud of what they've built. Aí fala da Mr. Benson e o time dela, no qual That eles we have so many incluem. guys that want to stay a part of this. At the same time, I think his willingness to take ownership of things makes you feel even better about the human he is, and that's the one thing I'm really proud of. I think we've gotten the people part of this right to an enormous degree throughout this roster, and I expect that will carry us through the summer as well. And with him, is your feel that it's max or nothing? Like, could you see a world where he accepts less than the max? I mean, we've never talked about it, and Aí ele fala aqui que não conversou com o Ingram sobre a extensão de contrato dele, se vai querer um contrato máximo ou não, Haven't mas talked isso to aqui him eu at all. não posso acreditar, não. I had a great deal of appreciation for what he tried to do in light of the situation and playing through what he played through and coming back in the way he did. He was really thrown into a difficult situation. I think Willie alluded to it last night. But to be injured for a month and come back and have to play in the crucible of playoff basketball, that's not easy for anybody. You'd like it to be. You'd love to just think it's plug and play and we're going to just plug in another super. Aí ele fala que ele entrou ali no sacrifício e tal para jogar no playoff e Superstar and carry tal, on, but voltando de one of the things lesão. that Brandon and Z have had to do a lot of is carry the team when the other one is out. E aí ele fala que uma coisa que o Brandon Ingram e o Zion têm que fazer é um conseguir tomar conta do time quando o outro está fora, que isso não, eles não It estão hasn't happened conseguindo very often fazer. that when that happened, they were both out and asked to carry the load. So I think it was a really difficult end of the season for Brandon, but it was difficult for everybody. I think CJ encapsulated a lot of that really well last night in his 20 minutes with you all. So I know you, since you got here, have kind of unapologetically talked about what you said, doing it the right way with the right people. And I think those of us that have been here a long time, you see something that's more positive and tangible than it ever has. But when you kind of, maybe just overall philosophy, talking about contract extensions and how you handle people, how you balance that with the person and who they are and your belief in them versus maybe raw analytics and stats, which may say something else. yeah, well, numbers don't say anything, to be clear. Numbers prove someone's point or they disprove Aí ele fala aqui que os números não dizem nada, que os números só provam ou desaprovam o ponto de alguém, né? someone's point that they're trying to make at any given time. Numbers don't give you any answers. The better Só you que o are with número numbers, não te dá the respostas, better né? questions you ask. Que quanto melhor você é com os números, melhores questões você consegue fazer melhores Convinced perguntas. we've asked enough of the right questions. E ele acha que não conseguiram fazer as perguntas yet, boas and we're gonna ainda, continue to do né? that. But in terms of balancing what people think it looks like with what it should be, you're never going to pivot all the way to one side or the other. We're never going to pivot to, oh, well, it doesn't work, that can't work. Even if we made changes, we would make changes with similarly high character human beings that are about the right things. E aí ele fala que não vai pivotar fazer um cavalinho de pau, né? Dar uma mudança radical, né? E se ele for trazer outras pessoas, vai ser com o mesmo pessoas de tão bom caráter quanto as que ele tem no grupo Because that hoje. formula for us is solid. I think one of the things, when you ask the question about the 49 wins, our foundation and our nucleus is really good. And again, we're Ele acha que a fundação e o núcleo realmente muito competing in bom. a historically good Western Conference. You come out of a series where a really, really good team sort of waylays you. It makes you think you won 9 games and not 49 games. The reality is we won 49 games and did a lot of really good things. And so I think you're never going to fall on one side or the other of that. It has to be all of it. It has to be the totality of all of those things. And I think to a fault, we probably erred on the side of continuity because we hadn't seen it. And I don't think we have to do that. But I also don't think there's any subset of numbers that is the answer. With that in mind, talk about how the team, does good with Brandon BI and for BI, CJ, and Zion off the court, but those first games where one is out or the other is out, they have to step up. How much does that push the lack of no complacency offseason and wanting to get maybe another star-ish player to come in and fill that void? Well, I mean, again, we just talked about, and Christian asked the question about the 3 guys playing together. Those are 3 damn good basketball players. So you can go Aí ele fala dos três, né? Dos CJ, Zion e Ingram, que os três get são 3 muito different stars and bons. put them together. That's not necessarily going to work. There's a second apron. Ele fala de que a estrela não That's what the playoffs do. necessariamente vai te trazer sucesso, que tem times aí que estão na segundo nível ali de APROM, Tax, tá num nível muito alto ali de salary, luxury tax, e mesmo assim não foi para os There's a second apron tax playoffs. team that didn't make the playoffs. They got a lot of star quality. So it's not that. It's you have to get the right fit of the right pieces.
Ele falando que não é necessariamente uma questão de estrelas, mas de right time. melhorar as As CJ peças, said, to some degree, you have to melhorar get o lucky. fit. The thing that I think OKC has done incredibly well from a fit perspective is those kids got to develop and those young men got to develop in an environment where winning didn't matter for a couple years. E aí aqui vem um ponto, né, ele fala que o OKC se desenvolveu num ponto que não tinha pressão por resultados. Mas cara, qual era a pressão por resultados em New Orleans? Por que ter pressão por resultados? Porque quando você trocou o AD, você já não trocou o Drew Holiday e falou: "Cara, deixa 2 anos assim, 2, 3 anos e depois, né, depois com o Zion aí a galera cresce junto e vai". Não, já quiseram competir, mantiveram o Drew Holiday achando que: "Não, vou trazer o Ingram e o Zion e o time vai competir com o Lonzo aí, vai competir". E aí não conseguiu nem competir, nem tancar direito, nem ter picks tão altas para ter mais talento, nem usar direito as picks, porque você drafta o Kyra e não usa. Então, assim, muitos erros que foram se acumulando aí. E, enfim, não sei porque ele mesmo se colocou essa pressão de competição. And our team was consistently trying to win. So the development curve looks different and the trend line looks different. But if you look at what we've done, we went 36 wins, 42 wins, 49 wins. I mean, that's consistent year over year growth and development. That's exciting. The problem is we can't look at that and say we're home because the West is just getting so much better so fast. So I don't. Aí ele fala que não pode ficar tranquilo, né? Porque cresceu de 36 para 42 para 49 vitórias, mas que o Oeste é muito competitivo, né? Vai ficar melhor ainda ano que vem, então você não pode achar que tá tranquilo. Appreciate the question, and at the same time, I don't think this is more star quality necessarily. I think it's more fit and the right pieces. Ele fala que não é necessariamente mais estrelas, mas melhorar o fit. Of Zion season as a whole. Obviously, getting him to play a career high number of games was exciting for us. Ele fala do Coming out of Zion, the in-season tournament, he performance team was pretty profound in a positive way. I think we saw a lot of really good things on the court. I think probably for me the most disheartening part of his injury was you saw him take and make pull-up jump shots towards the end of his run there, and that was something that coaches have been encouraging him to do, and he was reluctant to do because he always feels like the best option is to try to shoot at the rim. And I think you saw so much evolution in his game that came from the evolution in his body and the work he put in. So we're really excited about where Zion is and where he intends to go. Tá muito animado aí com onde o Zion está e onde o Zion pode chegar. Talk about wanting to take 43s a game. Let's talk about it. Let's talk about it. At some point, it becomes a numbers game with the personnel and stuff. Yeah. Just what are your general thoughts on? I know there's no right arbitrary number of taking a certain amount of threes, but there was a strong correlation with your guys' wins and the number of you take. So just what are your general thoughts on? You talk about fit, just getting the right type of players. Aí ele fala dos arremessos de 3 agora. Yeah, I mean, I think the right number of threes to take is the number you have to take. Ele fala que o número certo Tem que make more than your de opponent. bolas de Right. 3 é maior do que o seu oponente. Então esse é um ponto também que ele There tá were games we got preocupado. outscored by 30 from the three-point line at times. That's not a formula Ele fala ó, que teve partida que eles perderam por 30, né, da linha de 3 pontos, né? for success, right? And at the same time, we were sixth in defensive rating, so we were taking away a lot of efficient shots in theory. I think offensively, it's yes, you want to take more threes, but what you want is an offense that efficiently creates those looks, and I think you saw that even in the Oklahoma City. Ele fala que você tem que ter um ataque que cria eficientemente esses arremessos de 3, né? In the Oklahoma series, we had a lot of open threes, and guys who have made threes all year missed a lot of threes, and at the same time, they had guys who missed threes all year make a lot of threes. Aí ele fala que teve jogadores que durante a temporada regular contra o OKC, jogadores que na temporada regular mataram muita bola de 3 e não acertaram e situação ao contrário. Gente que na regular foi ruim e conseguiu matar a bola de 3 You no... want actions that yield good looks, and I think to a huge degree we had that, and I think we need to do a better job of getting people to lean into that shot and understanding that it's good for them. And again, the coaching staff worked tirelessly at it. I think they did a great job of improving both the number of looks we get from 3 and the quality of looks we get from 3, and we just got to get to a point where we've got more of the right pieces on the floor to make them. A lot of the conversation. Ele fala que os técnicos, né, os técnicos fizeram um bom trabalho ali, mas que precisa ter as peças certas ali para arremessar de 3. Around the Pelicans is they need a pure point guard. What do you make of that line of thinking? Yeah, I think having a pure point guard is great, just having more basketball IQ on the court in general. I think it's less about the specific of a Eles falam do pure point guard, que é o armador puro, que seria o cara para armar as jogadas. Aí ele fala que isso seria muito bom, que ele levar o QI de basquete, mas que ele não acha pure que é point guard isso. Cadê? and more about overall basketball intelligence and approach to the game. Que precisa melhorar. De novo, ele volta nesse ponto. Na outra entrevista de 2 anos atrás, está aqui no canal, vocês vão ver que ele
já falava sobre Shea essa inteligência Gilgeous-Alexander de is a score first point basquete. guard. I don't know that I call him a quote pure point guard, but they're getting the best, most efficient look on a real regular basis with the way they're running their stuff. So it can be predicated on one individual or it can be predicated on system. And I think we've done a little bit of both throughout our time. And yes, I would like more basketball IQ for sure. Do you think Zion is on the verge of elite? I think he's been fully elite and run through the door of that at times in his career. I think he's on the verge of being able to be sustainably available as elite. And that's exciting for us. As far as Ele tá achando que o Zion tá num caminho para se manter sustentavelmente disponível como um jogador de elite. I know everything's kind of a time and of a place. Just following up on that question, I know there was talk of like when it was Drew Holiday's team when you first got here, MVP candidate, and then BI being an All NBA type player. Is it maybe time to lean into Zion being that guy for this franchise and say the pieces around him are the most important thing? I don't think you lean into one person ever doing that. I just don't think any team playing that intends to continue to play is going to think that they're built around one person. Aí ele fala que não, de novo, o jornalista que pergunta sobre o Zion, fala que o Zion teria que ser a peça central aqui dessa construção, e ele fala que, de novo, ele não acredita em construção em Denver can torno say de um they're built around jogador. Jokic, but Jamal Murray's the one making all the game-winning shots. Aí ele fala que o Denver construiu em torno do Jokic, mas você tem o Jamal Murray, que chuta as bolas Right? decisivas. So I think if you look at it, it takes multiple star quality players to win, and we've got to find the right fit of that. E ele fala que tem que ter muitos jogadores aqui de qualidade de estrela para ganhar e que nós temos que achar um caminho para isso. Então, o que eu achei dessa entrevista aqui dele, né? Questão do Willie Green, ele demonstrou uma insatisfação. Então, se você sabe interpretar, você vai ver que ele demonstrou ali. Quando fala rooms to grow, se você já trabalhou numa empresa que tem cultura de feedback, falar quais são seus pontos de melhoria. Ponto de melhoria para não falar quais são suas fraquezas, né? Quais são suas debilidades. Então, quando falar precisa melhorar nisso, espaço para crescer nisso, é uma crítica, fala que não tá bom. Então, eu acho que ele, de fato, não está muito satisfeito com o trabalho do Willie Green, não aparentou. Em alguns momentos ele exaltou o trabalho dos técnicos e tal, mas não acho que esteja tão satisfeito assim. Mas, de novo, se fosse para o Willie Green ser demitido, isso já teria acontecido, né? Então, se não aconteceu até agora, e ele assinou uma extensão. Na temporada passada ele tinha assinado uma extensão que não foi divulgada por motivos desconhecidos. Enfim, mas o Willie Green entra pressionado nessa temporada. E ele fala dessa questão de fit, tal, que tem que achar o fit, que não vai construir só em torno do Zion. Então, assim, se o Ingram ou o CJ forem trocados, vão ser por bons jogadores também. Então, teoricamente, o perfil seria aí jogadores jovens, ou não precisa ser nem tão jovem, mas não jogadores muito velhos, né? E, enfim, eu não vejo que ele... O jeito que ele fala, né? Você tem que ler nas entrelinhas. O Ingram, ao mesmo tempo que ele exaltou o Ingram, de fato, assim, ele não trata como introcável, né? Não trata como alguém que ele não poderia trocar. Mas, assim, não deu essa indicação aqui pela entrevista, mas talvez ele só esteja, como é que fala, valorizando o ativo dele, né? Você não pode falar mal do jogador e tudo mais para não perder valor de troca. Se você falar que você quer trocar, aí os outros times reduzem o valor, né? Se você falar que você não quer trocar, e enfim, saíram muitos rumores aí esses dias, então eu vou comentar os rumores em outro vídeo, que esse vídeo já tá até longo, mas de fato assim, o que dá para extrair daqui, né? Que a gente pode esperar grandes mudanças, mas a gente não sabe o tamanho da mudança. Por exemplo, trocar só o Valanciunas seria uma grande mudança? Acho que não, só um jogador ali, né? Porque o Valanciunas provavelmente não deve renovar. Eu vou falar isso no outro vídeo também. Mas será que isso seria uma grande mudança? Eu acredito que não. Então, que outras grandes mudanças poderiam acontecer? Aí que a gente precisa ver. E essa questão do Ingram realmente está bem latente aí. E, enfim. Mas o fato é que ele se mostrou bem incomodado e aparentemente quer mudar bastante coisa. Mas, cara, essa é uma franquia que geralmente tenta muita coisa
e que não consegue, assim, tenta fazer muita coisa, mas consegue atingir pouca coisa. E agora a gente está aí podendo perder o James Borrego, que é o técnico assistente. Talvez, de repente, num movimento aí para segurar ele, de repente tirar o Willie Green e colocar ele como head coach, talvez, se ele, porque agora ele vai fazer entrevista com o Lakers e provavelmente agora com o Cavaliers também, que o Cleveland Cavaliers dispensou o técnico, né? Então, e é esperado que o Borrego também faça entrevista lá. Então, a gente pode perder ele ou pro Lakers ou pro Cavaliers e não sei quanto a diretoria gosta dele ou do Willie Green, qual que é a visão da diretoria sobre os dois. De repente poderiam fazer um movimento assim, mas acho pouco provável, senão acho que já até teriam anunciado isso, né? Mas enfim, então o que você percebe? Que o Jordan Hawkins deve ter mais espaço a partir do próximo ano, que você pode esperar mais mudanças em relação a chute de três. O Ingram chutou pouco de três nessa temporada, né? Então pode ser um indicativo de que ele vai ser trocado por um jogador que chuta mais de três, por um Trae Young ou por um Zach LaVine, talvez. Enfim, são questões aí que a gente pode esperar trocas envolvendo jogadores. Provavelmente o Zion, como ele foi muito exaltado aqui, tudo, ele não deve estar tipo zero chance de troca, né? 0,0000. Mas os demais jogadores aí, acho que todos estão na mesa aí para tentar melhorar o fit aí do time, achar peças que se encaixem melhor aí e, enfim, então a gente pode esperar muitas mudanças ou pelo menos muitas tentativas de mudanças, que de fato podem não se concretizar. Mas tá aí, essa foi a entrevista então do Willie Green. Vou fazer outros vídeos aí falando do Ingram, do Valanciunas e de outras coisas aí, mas esse vídeo aqui já até ficou comprido demais. Mas o fato é que o David Griffin não deixou o Willie Green numa situação muito confortável não aqui com essa conversa dele. E ao mesmo tempo que abre margem para muita coisa, mas não especifica nada. A única mudança que ele falou que ia acontecer não aconteceu ainda, né? Que é a reforma lá que a gente não sabe agora se vai acontecer ou não. E o fato é que ele ter falado que vai ter grandes mudanças figurativamente e literalmente. Figurativamente, será que vai ter outras mudanças internas ali? Outras mudanças em relação a treinadores? Não o head coach, talvez, mas os assistentes, né? Talvez eles já estejam prevendo essa saída do James Borrego. Talvez eles não gostem do James Borrego e, enfim, essas mudanças aí, figurativamente, ficou bem complicado assim de entender o que vai acontecer ali, mas o fato é que provavelmente eles vão tentar muita coisa, mas David Griffin é um cara que gosta de ganhar trocas, apesar de ter feito umas trocas já bizarras, né? Mas ele gosta de ganhar trocas e provavelmente ele não vai querer trocar o Ingram por pouca coisa, ele não vai aceitar ofertas baixas aí, ele vai querer ofertas altas e isso pode fazer a gente perder negócios aí, de repente nem troca ninguém porque não achou a oferta no valor que ele gostaria. Então, assim, de fato, a off-season do Pelicans deve indicar grandes trocas e grandes mudanças, mas entre tentar e conseguir é uma diferença grande. A gente ficou sabendo depois aí que a gente tentou trazer Chris Paul de volta, tentou trazer Kyle Lowry, enfim, tenta-se muita coisa, mas nessa era do Willie Green aí a gente aprendeu que tentar e conseguir são mundos muito diferentes, né? Mas como tem muitas propostas de troca aí disponíveis no mercado, pode ser que a gente consiga alguma, né? E aí eu gostaria de comentar um pouco no outro vídeo sobre quais as que me agradam mais e qual as que não me agradam nem um pouco. Mas é isso, pessoal. Deixa o like aí no vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou dessa entrevista dele, o que você acha do trabalho do David Griffin. Eu acho
Bem mais ou menos, pra falar a verdade, viu? Mas enfim, é isso. Deixa o like. Valeu!